Sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Dia na Rotina. Eu sou a Bruna, aqui no canal eu falo sobre trabalhos e profissões contando a história de diferentes pessoas e hoje eu vou falar um pouquinho da minha rotina, da minha história. Vem acompanhar. Então hoje, nesse vídeo, eu vou contar um pouquinho de como que foi a minha rotina desse dia que eu consegui gravar para vocês e também na minha rotina no geral, um pouquinho da minha história. Mas antes, eu tô com a meta de atingir 500 inscritos, então eu vou pedir a sua ajuda para você fazer parte disso, se inscrever aqui embaixo, já deixar o seu like e já me contar aqui embaixo nos comentários se você tem a sua própria empresa, tem vontade de abrir ou tá aqui por curiosidade para saber como é que funciona tudo isso. Então vamos lá, nesse dia eu tinha uma palestra e uma reunião de projeto, então de manhã eu fiz a palestra que foi na ESAG, na UDESC, na Faculdade de Administração Pública. Foi muito interessante, com os alunos eu tratei do assunto de diversidade e inclusão, só que uma palestra, assim como nesse vídeo aqui, que eu já conversei com um palestrante que falou muito mais da rotina dele específica sobre isso, a preparação para uma palestra, né, a rotina de uma palestra começa muito antes, né, então eu tive que pensar sobre o tema, tive que montar os slides, tive que montar a atividade que eu preparei e fiz ali com eles uma atividade prática. Então quando a gente está pensando, né, em uma palestra a gente precisa ter todo um preparativo antes, não é só chegar e falar qualquer coisa. Mas nesse dia foi o dia que fui fazer a palestra, então já estava tudo pronto, eu só aproveito e dou uma revisadinha ali antes para ter tudo bem fresquinho na memória. Depois da palestra concluída com sucesso, foi um almocinho rápido, porque logo no início da tarde eu já começava a reunião de projeto com a minha sócia, que a gente foi tratar aí de umas novas ideias, um projeto novo que está surgindo, está vindo por aí. A gente ficou à tarde fazendo isso, pensando sobre, tendo reuniões com outras pessoas, possíveis parceiros. Então, nesse dia depois disso, eu aproveitei para tirar um tempinho para poder ir na academia, passear com os meus cachorros, ficar ali um pouco mais descansadinha. E aí, no fim do dia, ali mais pra noite, eu aproveitei para abrir o computador e finalizar umas pendências que eu tinha naquele dia. Então, essa rotina desse dia que eu consegui gravar para vocês foi assim, mas a minha rotina ela não é sempre igual, até porque eu não sou uma pessoa que curte fazer sempre a mesma coisa. Eu acabo me entediando, acabo perdendo ali o gosto de fazer o que eu tô fazendo, então eu sempre procuro ter uma rotina bem variada. Tem dias que eu tenho aulas, tem dias que eu tenho palestra, tem dias que eu tenho reuniões, tem dias que eu faço coisas mais sozinha, tem dias que eu gravo vídeo, edito vídeo. Então ela é bem variada, para ter sempre ali alguma coisa nova e para ficar sempre mudando de atividade, que é o que me mantém ali motivada. Quando você tem a sua própria empresa, né, você acaba tendo que você fazer um pouco de tudo. Então, a rotina variada vem até um pouco disso, né, porque você tem que estar sempre de olho em todas as partes ali do seu negócio. E esse é um dos principais pontos que você tem que se preparar caso você queira abrir e ter seu próprio negócio, né. Você, no começo, pelo menos, vai ter que entender um pouquinho de tudo ali, porque você vai ter que fazer ali a parte de contabilidade, de vendas, você vai ter que fazer a parte de marca, de branding, de marketing, você vai ter que fazer a parte de produto, né, então o produto em si ou o serviço em si, você vai ter que fazer a sua agenda, sua organização, os preparativos, então você vai ter que entender e ter que estar preparado para fazer um pouquinho de tudo, porque normalmente, né, quem está fazendo, abrindo seu próprio negócio, não tem um investimento inicial tão grande. O que quer dizer que você vai ter que fazer, né, ali tudo sozinho, sem muita ajuda, mas isso é apenas o passo inicial, né, tudo começa pequeno, tudo começa assim. Todas as pessoas que eu venho conversando aqui no canal falam a mesma coisa, o importante é começar. Então, não fique enrolando, não fique esperando: "Ai, vai estar tudo pronto, vai estar tudo perfeito, quando tiver tudo perfeito eu vou começar", porque nunca vai estar pronto, nunca vai estar perfeito, você nunca vai achar que é suficiente. Então o segredo é sempre começar com o que você tem, da melhor maneira que você consegue, dar sempre ali o seu melhor naquele momento, porque é isso que vai dar o pontapé inicial e a partir daí, se você fizer com motivação, com carinho, com dedicação, naturalmente vai crescer, né. Quem tem um produto bom, quem tem ali um atendimento bom ao cliente, não tem muito como dar errado. Então, você vai crescendo ali aos pouquinhos e vai expandindo, vai conseguindo ter mais ajuda, outras pessoas, né, mais dedicadas a cada parte ali, para você poder dar mais atenção ao seu principal foco, né, que seria o seu produto ou serviço. E aí, por assim vai,
expandindo aos poucos. Agora falando um pouco da minha história, né, respondendo as perguntas que eu sempre faço para as outras pessoas, eu já contei aqui nesse vídeo, que foi o vídeo de abertura, apresentação aqui do canal, um pouquinho da minha história, mas eu vou falar de novo aqui dentro desse contexto, né. Eu tô atualmente trabalhando na minha própria empresa de desenvolvimento humano, né, como já mostrei aí um pouquinho com palestras, mas também tem mentoria, tem treinamento empresarial, e tudo isso veio de uma motivação minha desde a época da faculdade. Eu de formação eu sou formada em engenharia mecânica, e desde a faculdade eu sinto muita falta, senti muita falta e percebi muito forte isso, que as pessoas precisam de soft skills, né, que são as chamadas habilidades interpessoais, né, ali como comunicação, trabalho em equipe, liderança, todas essas coisas que envolvem o relacionamento entre pessoas, né, e a pessoa também com ela mesma, né, que é o autoconhecimento. Então eu vi muita necessidade disso no mercado, fui estudar sobre, atualmente estou trabalhando com isso, mas eu também tenho muita vontade de voltar para engenharia e aplicar isso dentro especificamente de empresas que trabalham com engenharia, que afinal é a minha área. E falando da parte que eu mais gosto, das minhas dificuldades, que eu também sempre faço essa pergunta, a parte que eu mais gosto é ver que eu fiz a diferença na vida de alguém, sabe? Seja com uma palavra, seja com uma atividade, seja com alguma reflexão ali, tá ali naquele momento presente com aquela pessoa e poder trazer alguma coisa que pra ela seja marcante, que pra ela faça diferença, que ela vai levar com ela pra vida dela. Isso pra mim é a melhor parte, é muito satisfatório e me deixa muito feliz e realizada. Já os desafios, né, eu acredito que um desafio é você ali no início, né, você tá sozinho, ter a sua própria empresa. Claro, eu tenho uma parceira, eu tenho uma sócia, mas você ter que estar sempre se motivando a fazer as coisas, eu acho que é um grande desafio, porque a gente tem muito síndrome de impostor, né, a gente tem muito autossabotagem, isso é natural do ser humano, né, por medo de mudança, por medo de não dar certo, né, medo do fracasso, medo de julgamento. Então eu acho que esse é um grande desafio, é você estar sempre se puxando, sempre se colocando pra frente, se colocando pra cima, acreditando em você e que aquilo vai dar certo. Tem momentos que não é assim, tem momentos que você tem que realmente ficar se forçando a pensar dessa forma, tem momentos já que é mais fácil, né, que ali principalmente quando tu vê um resultado do seu trabalho, já dá uma motivação mais natural, mas eu acredito que esse seja um dos maiores desafios, é você ter que estar sempre se automotivando, é uma parte bem importante, mas que é sempre um desafio diário. Se eu tivesse que dar uma dica para quem quer começar e abrir o seu próprio negócio, independente de qual área que seja ele, seria: aprenda um pouquinho de tudo, esteja preparado para fazer um pouquinho de tudo. E isso você pode conseguir na internet, você pode, né, pesquisar aulas, cursos gratuitos, você pode conversar com pessoas. Com certeza você vai ter um conhecido que vai saber te explicar um pouquinho, vai saber te contar um pouquinho da história dele, da experiência dele. Então eu acho que essa seria a minha dica principal para quem quer começar. Esteja preparado, tenha noção de todas as partes que uma empresa precisa, né, saiba um pouquinho de cada uma delas, você não precisa ser especialista, até porque você vai errar, né. A gente erra, mas aí a gente levanta, conserta e segue em frente. Mas essa preparação aí, essa noção de que você vai ter que estar ali em todas as frentes, pelo menos no início, eu acho que seria a minha principal dica. E por fim, a pergunta que eu sempre faço para todo mundo e eu vou fazer para mim mesma: qual é o aprendizado que eu tive sobre mim mesma, né, trabalhando com o que eu estou trabalhando hoje? E um grande aprendizado, uma grande ficha que caiu minha, foi que eu fui fazer engenharia por gostar muito da parte, né, matemática, física, eu gosto muito de espaço, né, e as grandes questões, de estamos sozinhos no universo, esse tipo de coisa. Eu gosto muito disso e está muito relacionado, né, à física e à astrofísica também. Por isso eu achei, né, que engenharia seria o meu caminho e eu não estava 100% errada, eu gosto muito disso, tanto é que eu tenho vontade de trabalhar com isso novamente. Mas uma coisa que eu percebi, né, que eu aprendi sobre mim é que eu me realizo muito também, não só com esse conhecimento, né, mas com transmitir outros conhecimentos
que aí eu descobri, né, que foram ali as soft skills, as habilidades de liderança, comunicação, etcétera, para outras pessoas. Então gostar dessa parte de estar com as pessoas e crescer junto com elas, esse foi um grande aprendizado sobre mim, e que eu descobri que me deixa muito realizada e muito feliz. E que bom, né, que eu aprendi isso sobre mim, e posso estar aplicando aí atualmente na minha rotina do dia a dia. Então por hoje era isso. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre mim, né. Normalmente eu tô sempre por trás das câmeras ali, de vez em quando apareço ali fazendo entrevista, fazendo as perguntas, mas realmente o foco do canal, eu não quero que seja eu quero que seja o trabalho das pessoas, as diferentes profissões, as diferentes formas que as pessoas, conseguem tocar outras pessoas, ajudar outras pessoas, né. Qualquer forma essa que seja, tanto é que aqui no canal tem vídeo desde pescadora até palestrante, passando por teatro, e advogado, e médico, enfim. E eu ainda quero trazer muito mais variedade, porque eu acho que, esse é o grande diferencial aqui do canal, é justamente trazer esse leque aí de oportunidades para você que tem curiosidade de conhecer alguma profissão, quer saber ali, quem sabe, eh, como ter uma renda extra, alguma coisa que você se identifica para trabalhar, ou até quem sabe um hobby, né, por que não? Alguma coisa que você se imagina ali fazendo. É uma coisa também que me deixa muito feliz, então se você já passou aqui pelo canal e já teve alguma experiência assim, deixa aqui embaixo, comenta: "Ah, eu vi tal vídeo e, pô, me inspirei para fazer tal coisa", eu vou adorar saber. E se você ainda não deixou o like, não esquece de deixar o like aqui embaixo, muito importante pra mim, de se inscrever no canal, porque eu tô com a meta de chegar a 500 inscritos. E muito obrigada, né, por estar aqui nessa caminhada comigo, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, até a próxima.